Agora mais um exemplo de cálculo de integral de linha, mas já fazendo um paralelo, uma comparação com o vídeo anterior, onde nós vimos que o campo vetorial cujo rotacional é zero é um campo conservativo. E nós podemos associar a integral de linha ao longo de uma trajetória qualquer como simplesmente o valor da função potencial no ponto final menos a função potencial no ponto inicial. Então, primeiro passo, então, verificar se um determinado campo vetorial é um campo conservativo. Qual é o primeiro passo? Calcular o seu rotacional. Então, verificando se A é conservativo. Vamos calcular o rotacional desse campo. Rotacional de A é igual a o quê? Em coordenadas cartesianas, primeira linha, vetores unitários. Segunda linha, derivadas parciais com relação a x, y e z. Isso vem aqui do nabla. E a terceira linha, então, são as componentes do campo vetorial. 3x ao quadrado y, x ao cubo e z. Eu vou estender aqui duas colunas e vamos calcular esse valor de rotacional. Então, derivada com relação a y de z, zero. Derivada com relação a z dessa parcela aqui, zero. Derivada parcial, então aqui tem um termo que é diferente de zero. Derivada parcial com relação a x de x ao cubo, na direção a z. Voltando, sinal negativo, essa derivada aqui é zero. Derivada com relação a x de z. Aqui também é zero. E essa outra derivada é uma derivada parcial com relação a y de 3x ao quadrado y a z. Então, a primeira derivada aqui fica 3x ao quadrado a z. E a outra derivada, 3x ao quadrado também a z. Então, rotacional de A é igual a zero. Realmente é um campo conservativo. Então, como calcular a integral partindo de um ponto A e chegando num ponto B? Se o resultado da integral de um campo conservativo ao longo de uma trajetória, um ponto inicial e um ponto final, trajetória aberta, independente da trajetória, nós podemos escolher o caminho mais adequado. Que maneiras nós temos de fazer isso? Bom, aí tem várias maneiras. Uma delas é, por exemplo, escolher uma trajetória que parte, por exemplo, aqui do ponto A e chegue no ponto B por uma linha reta. Nós podemos escolher uma linha reta aqui sem nenhum problema. Ou nós podemos escolher caminhos mais adequados. Por exemplo, nos deslocando ao longo dos eixos x, y e z ao longo de retas. Por que esse deslocamento pode ser mais adequado? Porque o cálculo da integral fica mais fácil. Então, por exemplo, uma integral ao longo dessa linha reta aqui envolveria uma parametrização desse caminho. Teríamos que escrever, por exemplo, y e z em função de x. Dá um pouquinho mais de trabalho. Se nós pegarmos deslocamentos ao longo desses três eixos, fica mais fácil. Por quê? Porque uma das integrais é a escalar de L, que vai ser 3x ao quadrado y ax mais x ao cubo ay mais
z a z, produto escalar dx a x. Aqui vai facilitar porque essa integral terá como resultado 3x ao quadrado y dx com x variando de 0 até 1 e y constante ao longo de toda a trajetória sendo igual a 0. Então, o resultado dessa primeira integral é 0. O resultado ao longo da segunda trajetória tem um deslocamento de y a y. Então, eu já vou fazer direto aqui. O campo escalar é sempre o mesmo. O resultado do produto escalar será x ao cubo dy. Tá, eu já vou pular esse passo aqui de colocar toda a expressão. Fica x ao cubo dy com y variando de 0 até 1. Mas agora x é 1. Então, 1 ao cubo fica 1, vezes 1 menos 0. O resultado da segunda trajetória é 1. E o resultado da terceira trajetória é um deslocamento ao longo do eixo z. Então, a escalar dl fica o quê? Já colocando aqui direto, z saindo de 0 e chegando até 1. Se tem z de z. Porque o deslocamento agora, se vocês substituírem aqui, vai ficar dz a z. Então, fica z ao quadrado sobre 2, de 0 até 1. Isso tem um resultado que é 1 meio. Então, a integral partindo do ponto A e chegando ao ponto B de A escalar dl é 1 mais 1 meio, que é igual a 3 meios. Então, calcular integral é possível? É. O resultado vai depender da trajetória. Escolhemos a trajetória mais adequada, nesse caso, que são segmentos de reta ao longo dos eixos x, y e z. Tem uma outra maneira que é a seguinte. Se nós descobrirmos a função potencial, se nós conseguirmos encontrar um v que satisfaça essa condição, nós teremos então o resultado da integral partindo do ponto A e chegando no ponto B como sendo simplesmente v no ponto B menos v no ponto A. Em que situação isso ocorre? Se o campo é conservativo, nós temos condições de fazer isso. Então, sabemos que a derivada parcial com relação a x de v é igual a componente x do campo. Aqui, então, nós aplicamos uma espécie de engenharia reversa para encontrar quais são as condições que são satisfeitas. A derivada com relação a y é a componente y do campo. E a derivada com relação a z é a componente z do campo. Então, da primeira expressão, nós sabemos que v tem que satisfazer que condição? Integral de 3x ao quadrado y dx, que na verdade é x ao cubo y, mais uma constante C1 qualquer. Que constante é essa? Pode ser qualquer constante. Não vai afetar o resultado depois no cálculo do gradiente. Mas v também tem que satisfazer essas outras duas condições. Então, aqui, a outra condição é x ao cubo dy. Então, aqui é simplesmente x ao cubo y mais um C2. Opa, deu coincidência porque essas duas condições são iguais, tá? Independente da constante escolhida. E a terceira condição a ser satisfeita é a seguinte: z dz. Integral de z dz. V tem que satisfazer essa condição também. Então, que condição é essa? É a condição z ao quadrado sobre 2, mais uma constante C3. Então, um v que satisfaça todas essas condições é um v que é x ao cubo y, mais z ao quadrado sobre 2, mais um c qualquer. O resultado da integral, então, fica o seguinte: v no ponto B, basta substituir ponto 1, 1 e 1. Aqui fica 1 ao cubo vezes 1, mais 1 meio, mais um c qualquer, que é 1 mais 1 meio, 3 meios mais c.
V no ponto A é 0 ao cubo vezes 0 mais 0 sobre 2 mais C, que é C. Então, VB no ponto B menos V no ponto A é igual a 3 meios mais C menos C. Então, o C, independente da constante escolhida, nós teremos uma eliminação e aqui fica igual a 3 meios. Então, mostramos que para um campo conservativo, o cálculo da integral fica bem mais simples. Basta que nós consigamos escrever a expressão do potencial escalar associado.